Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Nós vamos gravar aqui um vídeo para responder algumas questões, né? O conteúdo vai ser Sociologia. O tema desse nosso estudo vai ser Mudança em Movimentos Sociais, para responder questões do SSA 3, que cai esse assunto, né? Vamos responder algumas poucas questões aí que caíram sobre esse assunto no vestibular de 2018 e 2017. Tranquilo? Vamos começar aqui pelo vestibular de 2018. Leia o texto a seguir. A dinâmica social se refere aos movimentos que ocorrem nas sociedades humanas, tanto aqueles movimentos entre indivíduos e grupos, ou mesmo entre vários grupos, quanto aqueles de grupos humanos ao longo de determinado espaço geográfico. Há ainda as constantes mudanças que ocorrem nas diversas sociedades humanas, provocadas pelos mais diversos motivos, tecnológicos, revoluções sociais, guerras. Então, falou aí bastante, o aluno sabe que vai ser falado sobre movimentos sociais e sobre mudanças sociais, né? Falou aí que essas mudanças elas podem ocorrer a partir de vários fatores, né? Elas podem vir de fora, podem vir de dentro da sociedade, ela pode ser desencadeada por uma mudança climática e isso muda o comportamento das pessoas, o surgimento de uma tecnologia nova ou um próprio progresso na forma de entender as coisas, como a mudança com relação ao gênero feminino ou a relação entre os pais e os filhos, né? Então a mudança social pode vir de várias maneiras muito diferentes. Lemos o texto de apoio, né? Vamos ler então o enunciado. Sobre o tema sociológico, mudança em movimentos sociais, apresentado no referido texto, é incorreto afirmar que, apesar do texto não ter sido muito claro lá, o aluno já tem que ter em mente que vamos falar de movimentos e mudanças sociais. Vamos ver qual dessas frases tem um erro com relação a esse conteúdo, né? A revolução é um exemplo dessa dinâmica e se refere aos grandes processos que alteram significativamente a vida dos grupos humanos. A gente estudou isso em sala de aula, pessoal. O que é uma revolução? Uma revolução é uma mudança brusca na dinâmica social, né? Existem outras formas de mudança não tão brusca, né? Mas essa palavra é utilizada para essas mudanças significativas, né? Vamos aqui para a letra C. A Revolução Cívico-Militar de 1930, que ocorreu no Brasil, é um exemplo de mudança social, impulsionada por processos autoritários no encaminhamento das questões sociais e econômicas do país. Mesmo que o aluno não tenha estudado a Revolução Cívico-Militar de 1930, ainda assim, por ser uma revolução militar, a gente sabe que foi impulsionada por processos autoritários, porque a dinâmica militar não permite procedimentos democráticos, né? É hierárquico, autoritário e impositivo. Então, nessa alternativa aqui, não existe nada de errado também. Letra D. Os contatos sociais, o desenvolvimento de meios de comunicação e as atitudes individuais e coletivas determinam o ritmo das mudanças sociais ocorridas na sociedade. Sim, é uma questão um pouco limitada, mas a gente sabe que uma nação, um país que tem forte contato social, forte em meios de comunicação, atitudes coletivas ou individuais, aí a gente conversou também, países muito urbanizados, países onde existe uma possibilidade de educação e instrução, um bom ambiente para movimentação tecnológica, então tudo isso ajuda no ritmo da mudança social, né? Então nessa frase também está tudo correto. As transformações na estrutura social ocorrem de duas formas, endógena e exógena. Sim, a mudança social ela pode vir de dentro da própria sociedade ou de fora da própria sociedade. Um exemplo, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos um golpe militar. Então,
forças internas ao Brasil derrubaram um governo e mudaram a dinâmica do governo, passando de uma democracia para uma ditadura. Então foi uma mudança endógena. A Alemanha, por exemplo, quando perdeu a guerra, as tropas vieram de fora, tomaram conta da Alemanha e governaram ela por um tempo. Então foi uma mudança exógena. Então essa mudança social pode vir de dentro ou pode vir de fora. Vamos ler aqui a alternativa B. A mudança social é um processo relacionado às questões políticas, pois as outras dimensões da sociedade possuem uma dinâmica independente das transformações socio-históricas de maneira alguma. Não existe nenhuma parte da sociedade que seja independente das transformações socio-históricas. Não, isso aqui é fortíssimo, não tem como negar o peso que as transformações socio-históricas trazem sobre as pessoas, né? Com certeza essa daqui é a alternativa errada. Observe a foto a seguir. Então nós vemos Brasília, um grupo aqui de adultos, né? E a gente consegue ler terceirização, escraviza, mutila e mata. Aí nós vemos aqui movimento, já vem até o nome do movimento, social. A gente sabe então que é um movimento social aqui, né? Movimento Mundo do Trabalho contra a Precarização. Então o aluno que deu uma olhada lá no conteúdo e ele viu essa foto, ele sabe que isso aqui é um movimento social, é um movimento social dos trabalhadores, e o movimento dos trabalhadores luta por uma melhor condição de trabalho. Inclusive aqui nós temos uma pauta muito comum dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores da área pública, que é o problema da terceirização. Para os alunos que não sabem o que é terceirização, é quando uma empresa, em vez de adotar um serviço, uma empresa contrata uma outra empresa. Quando nós estamos falando de serviço público, é quando o governo, em vez de contratar funcionários, ele contrata uma empresa. E aí, normalmente, esses trabalhadores recebem menos, né? Eles estão sendo terceirizados. Sobre o conteúdo sociológico nela contido, assinale a alternativa correta. Então, com relação a movimentos sociais, movimento dos trabalhadores e terceirização, é essa a ideia que a gente tem que ter em mente. Vamos ver qual alternativa está errada e qual está correta e vamos tentar achar os erros. A mobilização observada representa a luta por direitos trabalhistas que ocorreu no Brasil no final da década de 90. Atualmente, esses direitos são assegurados pela Constituição, que rejeita qualquer tipo de atuação. Qualquer aluno que estuda na rede estadual sabe que existem ali os professores que são funcionários públicos e uma grande parte dos funcionários, principalmente os responsáveis pela manutenção física do prédio, são terceirizados. É uma outra empresa que está ali dentro. Então isso não é uma luta do final da década de 90, é uma luta atual. Hoje as pessoas estão lutando sobre isso. Hoje existem projetos de lei para serem aprovados ou não. A luta continua, né? Não é uma coisa, a Constituição não rejeita isso de forma alguma. Então qualquer aluno que trabalha, que estuda na rede estadual sabe disso, né? Aqueles funcionários, por exemplo, os que trabalham na limpeza, os que trabalham na alimentação, eles são terceirizados. Por que o governo terceiriza eles? Porque se o governo contratasse eles diretamente, eles seriam funcionário público. E um funcionário público, ele tem mais encargo, ele é mais caro. Então, o que o Estado faz? Ele terceiriza. Em vez de ele contratar o servente na modalidade de funcionário público, ele contrata uma empresa e a empresa paga aquele servente na modalidade CLT particular. E aí eles contratam funcionários que ganham menos para fazer o mesmo trabalho e economizam o dinheiro. Então essa daqui ela está errada e a gente está buscando a correta, né? Vamos ver aqui. Letra B.
O Brasil possui um grupo de categorias profissionais segregadas das políticas de intervenção estatal que permitem a melhoria das condições de trabalho, como a de médicos e advogados. Deixa eu ler de novo aqui. O Brasil possui um grupo de categorias profissionais. O Brasil possui um grupo de categorias profissionais segregadas das políticas de intervenção estatal que permitem a melhoria das condições de trabalho, como a de médicos e advogados. Não, veja só. O Brasil possui um grupo de categorias profissionais segregadas e separadas, ou que não tem acesso a políticas de intervenção estatal. Então, existem trabalhadores que não conseguem ter intervenção estatal, ou seja, o Estado não consegue ajudar eles, ou o Estado decide não ajudar eles. E essa ajuda permitiria a melhoria das condições de trabalho, como a de médicos e advogados. É como se a questão estivesse dizendo que médicos e advogados são uma categoria de trabalho que é excluído e não consegue receber a ajuda do Estado. É claro que não, né? Que outras profissões, então, são profissões que não conseguem receber a ajuda do trabalho. São subemprego, vivem em condições muito complicadas e o Estado não consegue ajudar eles. A gente poderia falar dos catadores, a gente poderia falar dos trabalhadores ambulantes, das pessoas que trabalham em feira. Então, existe um grupo de trabalhadores que realmente é uma categoria profissional e que ele é segregada das políticas de intervenção estatal. Eles não conseguem receber ajuda do Estado, eles vivem em condições de subemprego e o Estado não consegue melhorar a condição de vida deles, né? Mas, definitivamente, essas categorias não são a de médicos e advogados. Essa está errada. O movimento apresentado na foto é um exemplo de organização social cujo objetivo é o de garantir a manutenção das estruturas de poder do Estado mediante a reprodução dos meios de atuação legislativa. Pronto, agora eu quero ver quem é que lembra da ficha. Garantir a manutenção das estruturas. A gente trabalhou esses termos aqui. Garantir a manutenção. O que é garantir a manutenção? É manter o que está acontecendo. Esse pessoal aqui quer manter o que está acontecendo? Não. Antigamente, todos os funcionários que o Estado contratava eram funcionários públicos. Hoje é que começou esse negócio de terceirização. Então, eles querem mudar isso. Eles querem que o Estado não fique terceirizando. Então, eles não querem manter nada, né? Então, essa manutenção aqui está errada. Eles não querem uma manutenção, eles querem a mudança de algo que foi implementado e que existe até hoje. A gente chega em algumas instituições públicas, como as escolas, os hospitais, e muitas vezes os serventes, o pessoal que cuida da limpeza, da manutenção, são de empresas de fora, não são mais funcionários do Estado, para o Estado economizar, né? Os movimentos sociais no Brasil atual não só permitiram a politização na esfera privada, os movimentos sociais no Brasil atual não só permitiram a politização da esfera privada, uma vez que se tornou evidente a necessidade da população mais pobre, mas também possibilitaram a formação de políticas de beneficiamento desse grupo social. Deixa eu ler de novo aqui. Os movimentos sociais no Brasil atual não só permitiram a politização na esfera privada, uma vez que se tornou evidente a necessidade da população mais pobre, mas também possibilitaram a formação de políticas de beneficiamento desse grupo social. Não surgiram políticas de beneficiamento desse grupo social. A gente vê uma sucatização das políticas de intervenção aos mais pobres, né? Então essa daqui também não está correta. Vamos ler a letra E. A capital do país é o centro da maioria dos movimentos. A capital do país é o centro da maioria dos movimentos sociais no Brasil, pois concentra a representação política, responsável pela elaboração e consolidação das leis que normatizam as relações sociais em diferentes dimensões da sociedade.
Então é essa a resposta aí, né, minha gente? A gente vê que esse grupo de trabalhadores aqui eles se reuniram aonde? Lá na frente do Congresso, porque eles sabiam que as pessoas que votam, que podem acabar ou criar leis, estão lá. Então é uma tentativa, como o movimento social é uma tentativa de intervir na vida política, eles foram para lá e é a capital do país, é onde acontecem as transformações, né? Vamos então para o vestibular 2017. Leia o texto a seguir. Eu não vou ler o texto todo não, mas vocês podem pausar aí o vídeo e ler, porque ele é bem comprido. Jovens preferem internet à TV. O estudo realizado em 10 países e publicado nesta quarta-feira indica que pela primeira vez os jovens europeus disseram preferir internet à televisão. Então isso aqui foi um... Deixa eu ver se tem data aqui. Nem tem data. Enfim. Mas teve um estudo aí, e deve ter acontecido nesses últimos 10 anos, né? Já que esse é o vestibular de 2017, que durante muito tempo a maioria dos jovens ainda preferia a televisão, mas com o passar do tempo isso acabou mudando. E hoje é claro, né? A gente está aqui já na década de 20, e vai ser muito difícil que um jovem diga que prefere a televisão à internet. Essa era uma mudança inevitável, né? Mas isso aí foi um estudo feito lá em alguns países europeus, né? E eles constataram qual foi o ano que houve essa mudança aí. Pela primeira vez, a maioria dos jovens diziam passar mais tempo na internet ou que preferiam a internet à televisão. E aqui tem os dados, né? Das porcentagens dos jovens que participaram dessa pesquisa e das informações que eles escolheram, né? Então vamos ler ali, foi o texto de apoio, vamos ler o enunciado aqui. Toda sociedade passa por transformações nas suas relações de maneira abrupta ou em um longo processo histórico-social. Muitos sociólogos afirmam que as mudanças são necessárias ao reordenamento das interações. Essas são causadas por muitos aspectos classificados como naturais ou socioculturais. No texto percebe-se uma dessas causas de mudança social. Sobre essa causa é correto afirmar que qual foi a causa de mudança social contida no texto? Muito clara essa. Se o aluno tiver dificuldade para entender essa, é muito complicado. Alguma coisa mudou, causou a mudança de comportamento dos jovens ali. Qual foi a causa? Uma, com certeza, tecnologia. Tecnologia. A gente poderia chutar, talvez, também mídias sociais. Que é uma forma de tecnologia também, né? Quando a gente diz tecnologia, a gente está mais falando de hardwares, né? De aparelhos, e quando a gente fala de mídias sociais, a gente está aí enfatizando com certeza um software, né? Foi um software que também faz parte da tecnologia, né? Sobre essa causa é correto afirmar, com relação à mudança social e a que causou essa mudança aqui nos jovens europeus, a gente tem que buscar aí a alternativa correta. Letra A é determinada por cataclismos naturais que alteram de maneira permanente ou provisória a organização e as estruturas. Não, com certeza não, né? Essa mudança social foi causada pela tecnologia, não por cataclismos naturais, né? Ninguém passou a usar a internet por causa de um terremoto. Tem origem em aspectos biológicos e trouxe profundas transformações nas sociedades coloniais do século XV, pois o contato do nativo, epidemias e micro-organismos circulantes na Europa provocou aumento da mortalidade nas populações, Não, com certeza não. Essa mudança não foi causada por aspectos biológicos e não tem nada a ver com nenhum tipo de pandemia ou de catástrofe natural, né? Eu vou passar aqui para a letra D. Nas sociedades antigas, a ausência dessa causa provocou a extinção da cultura desses grupos humanos, como na sociedade egípcia. O que ele está dizendo aqui? A sociedade egípcia acabou por causa da ausência da tecnologia. Não, a sociedade egípcia nunca acabou, né? Ela nunca foi extinta, né?
Letra E. Ela se desenvolveu no século XVIII com as grandes navegações, pois antes desse período a humanidade possuía uma visão restrita da mudança de suas condições sociais e por meio de suas relações com a natureza, viajou, né? E com outros sociais humanos, né? Então tá viajando aqui, ó, falou das grandes navegações. Só se o aluno realmente não entendeu o texto, né? Porque o cara tá deixando meio escondido aqui. Bora ler aqui a letra C. É parte da cultura de uma sociedade e pode ser definida como o conhecimento da manipulação do meio físico, ou seja, a tecnologia, que contribuem com a manutenção dos grupos sociais. Então, pessoal, essa não é fácil, meio complicada, né? Mas é isso aí, a resposta é a letra C. Respondemos aí 2018, 2017, apenas com relação a movimentos sociais e mudança social. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, pessoal. Até a próxima.